Queridos, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens. Eu havia prometido isso desde o início do mês de agosto. Foi muito interessante essa mensagem, a maneira como o Espírito Santo me tocou. Às vezes as pessoas pensam que quando a gente recebe uma mensagem, assim, um toque da voz de Deus, é porque a gente está em êxtase, a gente está em 3 dias de jejum e de oração, e um anjo de Deus desceu e falou: eis que te digo, prepara uma mensagem nova para a igreja. Mas eu vou contar para vocês como é que foi minha experiência, viu? Minha cunhada e o meu cunhado vinham de Teresina, né, e eles têm um apartamento aqui em Sobral. E aí minha esposa disse: amor, eles vão chegar no apartamento e ninguém fez a faxina, bora fazer a faxina lá. E fomos, eu e ela, né? Então, enquanto ela passava o pano no quarto, eu passava o pano na sala, e ela botou uma música para tocar, né? Da Laura Sougueles. E na hora que eu escutei essa música, o Espírito Santo foi e falou comigo: presta atenção no que essa música está dizendo, prepara uma série de mensagens sobre o que essa música está dizendo. E o resto eu tive que me virar, tá bom? No resto eu tive que me virar para estudar, para me aprofundar naquilo que o Espírito Santo desejava falar à igreja, tá certo? Então não despreze os momentos em que você está realizando suas tarefas cotidianas. Não despreze esses momentos crendo que eles não são sagrados. Eles são tão sagrados quanto o teu tempo de oração. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos precisa ser apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor, né? Então, Deus me deu essa mensagem enquanto eu estava com um rodo e um pano de chão, passando pano num apartamento, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão ser ricamente abençoados por essa mensagem, né? Não pelo poder da água sanitária que eu usei, né? Mas pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Eu vou inclusive acertar com vocês, né? A gente já tinha feito isso há algum tempo, mas aí eu deixei de fazer, vocês deixaram de corresponder. Mas aí domingo passado o pastor Sandro esteve aqui, eu disse: poxa, cara, é assim que a gente faz mesmo, a gente combina com a igreja antes as manifestações dela, né? Então eu vou avisar vocês quando eu quiser escutar um glória a Deus, tá certo? E eu vou reger também, ó, quando eu fizer assim, é porque está na hora do glória a Deus, tá certo? Do aleluia, do é verdade, né? Ou glória, amém? Está combinado? Combinado. O título da série que nós iniciaremos hoje é digno. Essa foi a palavra que me chamou a atenção naquela música da Laura Sougueles. Amor, se puder me ajuda a lembrar do título da música. Eu não estou agora lembrando o título, mas o que me chamou a atenção dessa música foi o momento em que ela falava digno, e o Espírito Santo me fez refletir: o que é essa dignidade de Deus? O que é essa dignidade que ela tanto enaltece? Abra o livro, é o nome da música, né? Abra o livro. E é interessante porque o tema, né, o texto base dessa série é justamente Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 8. Ainda não é o versículo que fala da abertura dos livros, mas são os versículos que inauguram um dos livros menos compreendidos por nós. O livro de Apocalipse é um livro que tem crente que tem até medo de ler. É sério. Quando eu era criança, as pessoas diziam, né: olha, vocês têm que ter cuidado aí com esse negócio de ler a Bíblia de capa a capa, porque, olha, eu conheço uma pessoa que ela se propôs a ler a Bíblia lá do Gênesis. Quando ela leu o último capítulo de Apocalipse, ela morreu. Diga misericórdia. Está amarrado. Eu vou ler a Bíblia, né? Querido, eu tenho o costume de ler a Bíblia, né? Pelo menos
durante o ano, ler a Bíblia inteira, né? Eu acho que só teve um ano, durante esse tempo aí de conversão, só teve um ano que eu decidi me dedicar durante o ano todo só aos evangelhos, para que eu pudesse aprofundar nos evangelhos. Aí eu passei um ano sem ler o Antigo Testamento. Nos outros, até onde eu recorde, eu li a Bíblia de capa a capa, capa a capa. E eu te aconselho a fazer isso também. Leia a Bíblia de capa a capa. Ainda que você não compreenda plenamente o que está lendo, eu te garanto, aquilo em algum momento vai florescer e vai frutificar. Tá certo? Então leia a palavra de Deus, ela está sendo plantada, implantada no seu coração na medida do que você lê. Mas aqui em Apocalipse 1, de 1 a 8, a palavra nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a você graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se alguém tiver vontade, pode até se levantar e sapatear também, viu? Se tiver vontade. Se não tiver, também pode fazer. Não estou com vontade de fazer não, mas eu vou fazer porque eu amo o meu Deus, eu amo ao Senhor, e eu vou sapatear aqui na presença dEle, né? É tudo dEle, para a glória dEle, tá bom? E deixa quem quiser falar, deixa falar. Se incomode com a opinião dos outros, não. Se incomode com a opinião de Deus sobre a sua vida, tá bom? Nós devemos amar os outros, não viver a nossa vida dando satisfação aos outros, tá bom? Então, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, tá bom? Ali há liberdade. A linguagem de Apocalipse, queridos, é uma linguagem específica. Às vezes a gente não consegue compreender bem Apocalipse, porque a gente quer ler Apocalipse como quem lê um evangelho. O evangelho tem um propósito, ele foi escrito para o propósito de relatar àquelas pessoas a história de Jesus, né, e os ensinamentos de Jesus. Então os evangelhos, eles são livros bem didáticos para o nosso aprendizado. Mas o Apocalipse, ele tem outra finalidade. O tipo de escrita do Apocalipse é conhecida como escrita apocalíptica, né? A gente só conhece na nossa Bíblia um Apocalipse, mas tem vários Apocalipses aí que foram escritos, só que nenhum deles é considerado pela igreja inspirado por Deus. Então nós só temos um livro chamado Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação, tá bom? É isso que quer dizer Apocalipse, revelação. Então é importante notar que essa linguagem apocalíptica é um esforço do ser humano de descrever o que ele não consegue compreender. Eu vou repetir.
A linguagem apocalíptica é um esforço humano para compreender e para descrever aquilo que ele não compreende, aquilo que ele não consegue entender na sua plenitude. Então, se você já leu o Apocalipse, você já deve ter se deparado com situações como essa, né? João descrevendo a glória de Deus, ele diz, olha, ele está sentado num trono e por trás do trono dele há algo como um arco-íris, algo semelhante a um arco-íris, e esse arco-íris é semelhante à esmeralda. Mas espera aí, esmeralda não é verde, não? Até onde eu saiba, a esmeralda é verde, né? E que arco-íris é esse que é só verde? Então tem alguma coisa errada nessa descrição, não tem não? Tem, mas é o esforço que João faz para descrever algo que ele viu, mas não conseguiu compreender. Vou te dar outro exemplo bem prático. Eu creio que depois daqui, alguns vão sair para comer um churrasco, né? Não vão? Se você fosse a um açougue, se você fosse a um frigorífico, e pedisse uma picanha, você saberia distinguir a picanha do filé? Né? Tem algumas pessoas aqui que eu sei que conseguiriam, mas tem outras que não. Né? E aí, como é que você descreveria uma picanha para uma pessoa que não sabe distinguir uma picanha de um filé? Como é que você faria? Que descrição você daria da picanha? Eu creio que você diria o seguinte, ó, fulano, faz o seguinte, vai lá no açougue, eu quero que você me traga uma picanha, agora eu quero uma picanha prime, viu? Eu quero uma picanha top, ok? Eu quero uma picanha top. E aí você manda aquela pessoa, só que ela diz para você, mas como é que eu vou saber que é uma picanha? E se eu chegar lá e a pessoa me oferecer outra carne, sem ser a picanha? Eu não conheço picanha, não sei como é picanha. Como é que você descreveria uma picanha para essa pessoa? Como é que você descreveria? Hein? Olha, é um pedaço de carne, ele tem mais ou menos 1 quilo, no máximo 1 quilo e pouco, né? O formato dele é triangular, tá certo? E normalmente, pelo menos uma picanha prime, ele tem uma capa de gordura considerável, tá certo? Foi uma boa descrição? Formato, né? O que você espera de uma picanha. Então, quando aquela pessoa chegar no frigorífico, se porventura alguém tentar passar para ele patinho como sendo picanha, ele vai dizer, epa, peraí, tem algo errado aqui. Essa peça que você me entregou não é triangular. Essa peça que você me entregou tem pelo menos aí uns 2,5 kg. Essa peça que você me entregou, eu não vi uma capa de gordura nela, então isso não deve ser uma picanha. É ou não é? É assim. Você descreveria e uma pessoa teria condição de saber o que não é uma picanha. Da mesma forma, queridos, quando João se depara com as realidades celestiais, ele retorna e revela a nós, por ordem de Deus, o que ele viu. Mas o que ele viu é tão grande, é tão maravilhoso, é tão fascinante, é tão incompreensível para ele, que ele precisa reduzir aquilo para que uma pessoa que não viu possa ter um vislumbre do que é. Eu acabei de descrever para você uma picanha, mas a descrição que eu dei para você chega perto de você cortar aquela picanhazinha assim no ponto, descendo aquele suco vermelho, porque aquilo não é sangue, por favor, tá bom? Não estrague a sua picanha estorricando ela não, pelo amor de Deus, não faça um crime desse não, né? Então, você corta aquela picanha, aquela capazinha de gordura, e desce aquele sucozinho vermelho, você bota na boca, é uma sensação maravilhosa, não é? Maravilhosa. Né? Tem uns irmãos até que me prometeram uma picanha depois desse culto, depois que eu falei que eu ia incluir esse merchan aqui, estou brincando, viu? Estou brincando. Mas não é, quando você experimenta uma picanha e lembra da picanha, não te dá assim
Rapaz, eu não estava nem pensando em comer picanha, não. Mas o pastor falou de picanha de uma maneira tão... que agora eu acho que eu quero procurar uma churrascaria para comer uma picanha Prime. E eu acho que hoje eu vou comer uma picanha, porque, poxa, você lembra da sensação que teve ao comer picanha, não é? Então João, da mesma maneira, queridos, quando ele chega aqui em Apocalipse, ele se esforça para mostrar para a gente, olha, eu vi coisas tão maravilhosas, eu vi coisas tão majestosas, eu fiquei tão fascinado com o que vi, que eu quero descrever para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa, a descrição que eu estou fazendo aqui para vocês, das coisas que eu vi, das coisas que eu experimentei, não chegam nem perto do que ela é. Não chegam nem perto do que ela é. Vocês precisam buscar essas coisas. Então não nos basta ter uma descrição de uma picanha, a gente precisa experimentar essa picanha, não é assim? Então João, é esse o esforço que João faz em Apocalipse. Ele quer nos mostrar as realidades espirituais, tá bom? E aí ele dá uma descrição aqui muito importante do nosso Deus. Ele diz, aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a descrição que João faz de Deus o Pai. Aquele que é, que era e que há de vir. E ele destaca essa característica de Deus porque foi o que mais o fascinou. A percepção da infinitude de Deus. Existe um outro aspecto pelo qual nós não conseguimos compreender Deus na sua plenitude. E é pelo seguinte: se alguém chegar para você e disser, olha, eu creio que Deus não existe, responda para ela, eu também creio que Deus não existe. Porque, queridos, Deus não existe. Deus é diferente. Foi Ele que criou a existência. Então Ele está fora da existência mesmo. Ele não existe não, Ele é. É tanto que quando ele se depara com Moisés, e Moisés diz, rapaz, mas Deus, tudo bem, eu vou voltar lá nos israelitas, mas aí eu digo que quem me mandou? Quem é? Quem é você? Né? Quem é você? Eu vou dizer o que para eles? Aí Deus diz para ele, olha, eu sou Javé, eu sou... Foi isso que Deus... Não, ele diz, eu sou o que sou. Diga para eles, eu sou, me enviou. Então Deus com isso está ensinando para Moisés a magnitude, a magnificência, a infinitude de Deus. Nós somos seres finitos. Ser um ser finito é dizer que nós tivemos um começo e teremos um fim. A nossa existência aqui na Terra terá um fim. E nós ingressaremos, nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, aqueles que recebemos de Jesus Cristo o dom da salvação, tivemos um começo, mas nós não teremos fim. Ainda assim, somos seres finitos, porque nós não teremos fim, mas nós tivemos começo. Já Deus não, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é infinito. Às vezes nós temos dificuldade de compreender as realidades de Deus, porque foi Deus que criou o espaço, foi Deus que criou o tempo, foi Deus que criou a existência. Nós só conseguimos raciocinar. O homem mais inteligente do mundo só vai conseguir chegar naquilo que Deus permitiu que o homem chegasse. Mais do que aquilo, ele não vai conseguir. Então, por mais que o homem se esforce para conhecer Deus, ele não vai conseguir por meio do esforço próprio dele. Só existe uma maneira de se conhecer a Deus, por meio da revelação dada de graça por Ele a nós. E o nome dessa revelação é o nome do Filho, Jesus Cristo. A testemunha fiel
o primogênito dentre os mortos, diz a palavra, e o soberano dos reis da terra. E Jesus Cristo faz essa revelação a nós por meio de Deus, o Espírito Santo. Então nós temos Deus o Pai, temos Deus o Filho e temos Deus o Espírito Santo. E aqui João descreve o Espírito Santo da seguinte forma: dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Isso aqui é a descrição do Espírito Santo. Então, nós temos aqui em Apocalipse algo que já nos era prenunciado desde o Gênesis. Daqui a pouquinho nós vamos ler, mas agora eu gostaria de destacar um aspecto importante. O título do episódio de hoje, inclusive, é Um Deus, Três Pessoas. Importa perceber que Deus é um só. Nós temos um único Deus, mas também uma trindade. Ele é um Deus triuno. É até difícil a gente compreender também isso, né? Um Deus triuno, ou ele é um, ou ele é três. Não, no nosso caso, ou melhor, no caso de Deus, ele é 3 e 1. Não é 3 em 1 não, viu? 3 em 1 é promoção de shampoo, tá bom? Ele é 3 e 1, tá bom? Eu trouxe aqui uma figura para compartilhar com vocês, para a gente entender melhor a importância de compreendermos a Trindade. Nós temos aqui Deus, ok? E aí presta atenção nessas setas. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, mas olha agora, o Espírito Santo é o Filho é o Pai é o Espírito Santo? Também não. Então são 3 pessoas distintas e plenas. 3 pessoas distintas e plenas, que são, ou melhor, que é o nosso Deus. Para a gente é até difícil usar o português para descrever isso. E olha que o português é uma das línguas mais ricas em significado, em poesia, em sonoridade. Então, se tem uma língua boa para se descrever a Deus nas emoções e na razão, o português é uma delas. O inglês tem muita dificuldade em relação ao português de demonstrar a plenitude de Deus, porque o nosso português tem mais significados, né? Nós temos palavras que são só nossas, como por exemplo, saudade, né? Saudade é uma palavra que só existe em português, porque é um sentimento que só quem fala português consegue ter. Uma pessoa que não fala português não consegue ter saudade. Ele consegue ter angústia, ele consegue ter tristeza, ele consegue ter melancolia, mas saudade não. Saudade, só quem entende dela somos nós, porque compreendemos o significado dessa palavra. Amém? Então estou falando isso para vocês, para que a gente possa se debruçar na palavra de Deus e, compreendendo essa palavra, conhecer um pouco mais ao nosso Deus. Então, Deus, o Deus a quem nós adoramos, é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não se trata de uma pessoa que se manifesta de 3 modos diferentes, tá bom? O nome disso é modalismo, é uma heresia, tá bom? É uma heresia. Então, pode parecer didático você descrever a Trindade dessa maneira. Olha, na verdade, o nosso Deus, ele é uma pessoa que se manifesta de 3 modos. Então, quando ele se manifesta na terra, ele é Jesus. Quando ele se manifesta dentro do homem, ele é o Espírito Santo. Quando ele se manifesta no céu, ele é o Pai. Né? Pode parecer didático e bonitinho, mas está errado. Não é isso. Não é assim. Ele é um Deus e 3 pessoas distintas. Talvez você diga: pastor, continuo não compreendendo. Vou te contar uma história. Santo Agostinho estava andando numa praia e encontrou um menino. Esse menino pegava um baldezinho, enchia d'água no mar,
Aí corria para um buraco que ele tinha feito um pouquinho mais acima, e ele derramava água no buraco. Aí depois ele voltava lá no mar, pegava mais água e enchia o buraco. Só que quando ele chegava no buraco, ainda tinha água no buraco? Não. Acho que nós já fizemos isso na praia, né? Derrama água, água rapidinho entra na areia e fica só a mancha ali, só a areia molhada, mas a água mesmo não reteve. E aí Agostinho chegou para aquele menino e disse: meu filho, você está querendo encher esse buraco de água? Você não está vendo que não vai conseguir? É impossível você encher esse buraco de água. Aí o menino olhou para Agostinho e disse: impossível é você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Sabe, Agostinho estava num esforço para compreender a Trindade. Mas nós temos que entender que a plenitude da Trindade nós não conseguiremos compreender. Nós temos que aceitar que essa verdade é uma verdade que nós nos apropriamos por fé. Porque nós acreditamos naquele que falou isso, porque isso é fé, viu? Fé não é pensamento positivo. Fé não é você ser empolgado. Ai, fulano de tal é um homem de fé porque ele é empolgado. Não, senhor. Não, fé tem a ver com Deus. Fé não tem a ver conosco, não. Tem a ver com Ele. É dom dele, inclusive. O dom da fé é um dom dele. Tá bom? Então tem a ver com o fato de nós crermos, de nós aceitarmos, de nós nos submetermos de tal maneira ao querer de Deus, que a gente compreende que tudo que Ele quer acontece. É por isso que Jesus disse: se você crê e der uma ordem ao monte para que ele saia do lugar onde ele está e se lance ao mar, assim sucederá, assim acontecerá. Então isso é fé. Então se Deus chegou para você e diz: olha, ordena agora que o Campus Oeste se levante todinho, né, e se mude lá para o Boa Vizinhança, no terreno que vocês compraram. Poxa, se Deus me disser isso, e eu disser: eu ordeno agora Campus Oeste, sem nenhuma rachadura, sem nenhum prejuízo para os vizinhos, levanta-te e te lança lá no terreno que nós compramos para construir o auditório maior. Vai acontecer? Vai. O mais impossível que a gente entenda que isso é. Mas se foi Deus que falou, se foi Deus que mandou, eu tenho que crer que isso de fato sucederá, e assim ocorrerá. Então a Trindade é dessa mesma forma. Nós cremos na Trindade porque Deus assim se revelou a nós. Olha o que está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É a primeira vez na leitura da Bíblia que você verá Deus, né, que Deus se manifesta de forma singular, mas na hora do verbo, né, na hora do substantivo ele diz Deus, mas na hora do verbo ele diz façamos. Então, embora seja um Deus, o verbo, a execução é feita por três. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Trindade, desde o Gênesis, já se manifestava ao homem. Mas é preciso entendermos também que a revelação de Deus a nós é progressiva, tá bom? Então quando a gente olha para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, a gente vê um Deus iracundo, a gente vê um Deus vingativo, né? Um Deus que mata pessoas. É importante você notar, queridos, que Deus se manifesta a nós de maneira progressiva, mas Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Precisamos compreender que o que está escrito na palavra, embora inspirado por Deus a homens, é uma linguagem, foi escrita por homens, e não vai conseguir, a Escritura não vai conseguir manifestar a plenitude de quem é Deus. Só existe um que pode nos revelar a plenitude de quem é Deus. Quem é essa pessoa? Deus, o Filho, Jesus Cristo. Aqui em João 10, 20, ele mesmo nos diz: eu e o Pai somos um.
O próprio Jesus está dizendo isso. Eu e o Pai somos um. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Não é possível saber quem Deus é na sua plenitude, mas é possível saber quem Deus não é. Então nós precisamos ter muito cuidado em conhecermos a Deus conforme Ele se manifesta na palavra, conforme Ele se manifesta em Jesus Cristo. Qualquer um de vocês que vai estudar a história da religião, especialmente quando for estudar as religiões dos cananeus, vai entrar em crise. Porque os cananeus adoravam a Deus, né? Eles adoravam a Deus, mas eles davam a Deus o nome El. É por isso que nós temos na Bíblia palavras como Gabriel, Samuel, Elias, Eliseu, tudo tem El. Então aquilo ali era uma raiz de uma palavra que reportava a Deus. Só que os cananeus adoravam a Deus, davam a ele o nome El, mas eles manifestavam aquele Deus conforme era palatável para eles. Então o que é que acontecia? Ora, Deus tem um filho, não tem? Deus tem um filho? Tem ou não tem um pai? Tem um filho? Tem. Jesus. Né? Então, Jesus já se revelava àquele povo? Sim, já se revelava, mas o povo não compreendia. E aí como é que eles tentam explicar essa situação? Não, Deus, El, né, teve que se casar, e aí ele se casou e ele teve um filho. Mas olha como era o nome da esposa de El, Aserá. E qual era o nome do filho deles dois? Baal. Misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Isso é idolatria. Então, idolatria, queridos, na verdade, é o esforço do homem de colocar Deus numa caixinha que ele possa compreender. Isso é idolatria. Então, todas as vezes que nós olhamos para Deus e nós queremos reduzir Deus à nossa compreensão, queremos reduzir Deus a algo controlável por nós estamos idolatrando. Tem gente que chama de idolatria só você ter uma estátua em casa e se prostrar diante dessa estátua. Isso é idolatria também. Mas não é só isso, existe uma idolatria dos crentes também. E como é a idolatria dos crentes? É quando a gente não se debruça na palavra e não conhece a Deus como Ele é, mas como nós gostaríamos que Ele fosse. Então é fácil a gente olhar para Deus e dizer, ai, Deus é tão fofinho, Jesus, senta aqui comigo que eu quero conversar contigo, anda, senta aqui do lado. É fofinho, não é isso? Não é tão fofinho, né? Ai, eu tenho tanta intimidade com Deus que do lado da minha casa, da minha cama, eu deixo uma cadeira para Jesus se sentar e ficar me acalentando enquanto eu estou dormindo. Oh, é tão fofinho. Mas não é verdade. Não é verdade. O credo apostólico nos deixa muito claro onde Jesus está agora. Onde é que Jesus está agora, né? Onde é que Ele está? Ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Então Ele vai julgar vivos e mortos sentado à direita do Pai. Quer dizer que Jesus não está aqui? Claro que Ele está aqui. Mas Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus, que é outra pessoa, mas é o mesmo Deus. Então, compreendendo isso, nós podemos orar melhor, compreendendo isso, nós podemos entender melhor a ação de Deus sobre as nossas vidas, porque compreender a Deus na sua plenitude, nós nunca conseguiremos alcançar. Nem quando formos libertos, né, desse corpo passível de morte, nem quando nós estivermos no céu, nós poderemos compreender Deus na sua plenitude, porque nós somos criatura, Ele é criador.
O máximo de Deus que nós conseguiremos compreender é Jesus Cristo. E porque o próprio Deus, em sua magnitude, resolveu se reduzir à condição de criatura, homem, né? Romanos 8 diz que ele se reduziu à condição de homem semelhante, né? Semelhante a homem passível de pecado, embora ele mesmo nunca tenha pecado, mas a forma dele era de um homem, né? Ele se fez homem, ele não era uma ilusão, ele não era um holograma, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que está sentado à direita do Pai, com o corpo que ele tinha quando esteve aqui na terra. Então ele está sentado à direita do Pai em corpo, em alma e em espírito. Ele está plenamente à direita do Pai. E sabe por que ele continua desse jeito lá no céu? Porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque ele vai reinar na terra, na Nova Jerusalém, no dia que todo o pecado for retirado do mundo. Porque ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro entre muitos outros que viverão a eternidade com ele. Porque ele é o nosso Salvador, porque ele se fez, embora sendo Deus, se fez homem para assumir o nosso pecado, para assumir as nossas culpas e pagar pelas nossas culpas, e nos permitir viver e adorar ao Pai, sem medo e sem receio. Amém. Em Jó, nós temos também uma descrição de Deus maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Ele é anterior ao Gênesis, inclusive. Viu? Então, ele é considerado um livro muito antigo, muito antigo. E aí, claro, a gente está se reportando a livro escrito, tá bom? É claro que os fatos narrados em Gênesis são anteriores a Jó. Gênesis está falando da criação. Antes que Jó fosse criado, né, Deus criou céus e terra e separou a terra do mar. E Jó só nasceu muito depois. Mas o livro Jó foi o primeiro a ser escrito, antes mesmo da escrita do Gênesis, segundo alguns estudiosos. E olha o que ele descreve aqui de Deus. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e sua largura é maior que o mar. Então, durante a escrita do livro de Jó, o autor do livro de Jó também tentou descrever a Deus, mas o máximo que ele conseguia era utilizar significados para a época dele plausíveis. Então ele diz: Deus é muito maior do que a terra. O autor de Jó era longe da compreensão dele que havia um universo e que esse universo estava em expansão. Era longe do entendimento dele que haviam galáxias, que haviam planetas, que haviam nebulosas. Era longe do entendimento dele. Então, como é que ele descreve Deus? Ele é maior do que a terra. Mas eu te pergunto, Deus é do tamanho da terra? Não, ele é muito maior. Deus criou o universo. A terra é um grãozinho de poeira dentro de um universo que diante de Deus também é só um grãozinho de poeira. O universo todo diante de Deus é insignificante. E a terra dentro desse universo é desprezível. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos, eu e minha esposa, e mais alguns irmãos fizeram para Gramado, e nós tivemos uma oportunidade lá de ir a um museu da NASA, em Gramado, né? E, poxa, foi muito interessante, para mim foi uma experiência com Deus, ver um vídeo, né, onde eles mostravam lá o Brasil,
aí o zoom ia aumentando, né? Ou melhor, diminuindo. E aí a gente via a Terra, e depois a gente via o sistema solar, e depois a gente via a Via Láctea, e depois a gente via a nebulosa onde está a Via Láctea, e depois a gente via a nebulosa onde está a nebulosa que contém a Via Láctea, que contém o sistema solar, que contém a Terra, que contém o Brasil. Vendo esse vídeo, eu confesso para vocês, eu tive talvez o mais próximo que eu consiga compreender do que seria esse arrebatamento de João. A gente vê a magnitude da criação, o quanto Deus é muito maior do que a criação, mas ainda assim, Ele se fez homem para resgatar um povo que o glorificasse na terra, nesse planeta tão desprezível, com um povo tão desprezível como somos nós. Ele decidiu se fazer homem, assumir as nossas culpas, assumir o nosso pecado e morrer para que nós possamos ter vida eterna. Aleluia! Deus não pode ser conhecido por nós, mas pode ser revelado a nós. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Cristo nos revela Deus, Ele próprio é Deus. Sabe, queridos, na verdade a própria Trindade, ela só nos é plenamente manifesta a partir do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, e depois quando Ele vai à cruz e ressuscita, e o Espírito Santo vem sobre nós, só aí o ser humano teve revelação da Trindade. Mas eu te pergunto, a Trindade já existia antes de Pentecostes? A Trindade já existia antes de Jesus nascer? Existia. Mas a revelação, a compreensão dela, só nos foi possível a partir de Pentecostes. Foi quando Deus inspirou homens a compreenderem um pouco mais quem Ele era. É por isso que você vai ler o Antigo Testamento e não vai ver a Trindade de forma clara. Você só vai ver a Trindade de uma maneira indireta, como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 8. Né? Mas Deus em Pentecostes deu uma revelação maior ao homem, por isso nós temos o Novo Testamento. Foi por causa dessa inspiração que nós recebemos os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né? Tiago, Hebreus, recebemos Apocalipse, as cartas de João. Tudo isso nós recebemos porque o Espírito Santo decidiu nos revelar isso, por causa do sacrifício de Jesus. Então só aí nós tivemos a plenitude. Nós já estamos terminando, o Ministério de Louvor já deve estar subindo. Quando eu digo isso, eu estou dando a dica, tá certo? Para o pessoal aí que tá bom? Isso, era só para vocês entenderem mesmo. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês uma oração. É uma oração que eu vi num livro de um autor chamado A.W. Tozer. Vocês sabem que eu gosto demais de ler esse autor, recomendo vocês a lerem esse autor, mas tem um livro em específico dele, que é o livro que eu estou utilizando inclusive para basear essa série, que no meu entendimento, na minha experiência até agora, eu o considero um dos livros mais importantes da minha formação como cristão. O nome desse livro é O Conhecimento do Santo. A leitura desse livro me libertou de uma idolatria que eu tinha no meu coração e nem sabia que tinha. Eu nem sabia que eu era idólatra, mas eu era. E na medida do que eu leio um pouco mais a Bíblia, depois que eu li esse livro, eu consigo me libertar um pouco mais da idolatria e aceitar a Deus como Ele é e não como eu gostaria que Ele fosse. Olha o que diz A.W. Tozer: Deus de nossos pais, entronizado em luz, quão rico e musical é o nosso idioma. Isso ele estava falando em inglês, né? Imagina nós aqui falando em português. No entanto,
ao tentar anunciar tuas maravilhas, nossas palavras parecem pobres e o nosso discurso áspero. Ao considerarmos o temível mistério de tua deidade triuna, cobrimos a boca com as mãos. Perante a sarça ardente, pedimos para não compreender, mas apenas para adorar dignamente a Ti, Deus único em 3 pessoas. Sabe, queridos, nessa simples oração tem verdades tão fundamentais para as nossas vidas. A primeira verdade é que por mais que nos esforcemos para compreender a Deus, a nossa linguagem não chega nem perto dele. Nem perto. É por isso que eu creio que todo cristão precisa orar em línguas, tá certo? Se você ainda não ora em línguas, você precisa buscar isso. Porque alguém que ora em línguas está orando na mais perfeita vontade de Deus, ainda que não compreenda essas línguas. Então, às vezes, as pessoas mistificam demais o dom de línguas, dificultam demais a oração em línguas, porque eles esperam um êxtase, eles esperam algo que eles possam compreender e controlar. Mas Deus não quer ser compreendido e muito menos controlado. Ele quer nos controlar. Então, quando nós oramos em língua, a primeira coisa que a gente faz é desprezar o nosso ego. Porque as pessoas verão a gente orando em línguas e dirão: é um louco, é um imbecil. Como é que a pessoa acha que o que ele está falando aí é oração? É ou não é? Ou você não tem vergonha de orar em língua na frente dos outros, porque tem medo do julgamento dos outros? Então nós precisamos orar em línguas, porque é o momento em que Deus ora no nosso lugar. Nós não conseguimos compreender uma palavra sequer, nenhuma sequer, mas Ele gera na nossa alma o anseio por buscar aquilo que nós não compreendemos. É por isso que quando nós oramos em língua e fazemos isso com habitualidade, nós somos transformados. E quando a gente olha para trás, a gente se pergunta: mas quando foi mesmo que eu fui transformado? Quando foi? Eu quero poder escrever quando foi que eu recebi essa revelação. Mas você não consegue nem perceber quando foi essa transformação. Você simplesmente nota: algo mudou na minha vida. Eu nunca mais tive medo, eu nunca mais tive angústia, eu nunca mais tive tristeza. O que foi que aconteceu comigo? O que foi que mudou? Sabe, queridos, eu creio que você pediu isso a Deus sem compreender, mas pediu isso a Deus enquanto orava em línguas. Tem pessoas que acham que a oração em línguas é um momento de êxtase espiritual, mas não é. É um momento tão simples e tão voluntário quanto dizer: papai. É só abrir a boca e começar a orar em línguas. Só isso. É tão simples que a gente acha que é impossível. É tão corriqueiro que a gente acha sem valor. 12 ainda acrescenta que as nossas palavras parecem pobres e o nosso discurso áspero. Porque de fato, querido, se você descrever quem é Deus para uma pessoa, tenho certeza, no teu coração vai arder um fogo, de tal maneira que você vai notar a sua limitação. Por mais que você queira mostrar a alguém aquilo que Deus revela no teu coração, com palavras você não vai conseguir descrever. Por mais eloquente que seja, por mais poético que você seja, você não vai conseguir manifestar tudo aquilo que Deus está revelando no teu coração. É por isso que Tozer fala aqui: perante a sarça ardente, pedimos para não compreender, mas apenas para adorar dignamente. Porque quando nós nos esforçamos para compreender a Deus, nós criamos um ídolo dentro do nosso coração. Não somos nós que temos que nos esforçar para compreender a Deus. Nós só precisamos contemplá-lo, nós só precisamos adorá-lo,
conhecê-lo como ele se manifesta na Bíblia. E a partir do momento que ele se revela a nós na Bíblia, nós o adoramos como o vemos na Bíblia. Nós não precisamos saber que Deus existe, nós sabemos que Ele é. E a maior prova de que Ele é o que Ele é que nós estamos aqui, estamos pensando, temos medo, nós temos medo de simplesmente acabar. É ou não é? Outro dia eu vi uma entrevista de um cristão com um ateu, e ele disse para aquele ateu: eu tenho certeza que aí no teu coração você tem um anseio por não acabar. Ainda que você não creia em Deus, aí no teu coração existe um desejo, existe uma angústia, existe uma inclinação para ser infinito. E aquele ateu baixou a cabeça e teve que admitir que de fato no coração dele havia essa angústia. Então aí por fora, queridos, está cheio de pessoas angustiadas, porque elas sabem que a eternidade existe, mas falta a elas alguém que manifeste no seu dia a dia, que manifeste no seu cotidiano esse amor de Deus que excede a todo entendimento. Quero te convidar a ficar de pé.